De volta com receita na mesa, vamos aprender a fazer um tarte tartan, que sem frescura nenhuma é uma torta de maçã alucinante. Aprende aí que vocês vão amar. Vou começar te mostrando como fazer as maçãs, que realmente são a parte mais importante nessa receita, pelo menos para mim. Para isso eu preciso de uma panela grande, onde eu vou dar uma dourada nelas antes de entrar no forno. Olha só, aqui eu vou colocar uma xícara de açúcar e deixar que aos poucos ela sozinha, somente açúcar, sem nada, se transforme num caramelo. Então, coloque logo no início e vai deixando ela se derreter. Enquanto isso, eu vou te mostrar sobre as maçãs. Aqui eu estou usando as maçãs verdes para essa receita. A casca podemos eliminar. Vou cortá-la em 4. Começar com a massa. Para essa massa a gente vai precisar de aproximadamente 2 xícaras de farinha, então vamos medir aqui. Ela precisa ser coada realmente só para dar aquela leveza muito importante na massa. Olha só, 1 e 2 xícaras, olha só. Eu acho muito importante quando você estiver fazendo uma receita, você saber que, olha, pode modificar um pouquinho dependendo da sua farinha, dependendo da quantidade do seu líquido. É muito importante que você vai sentindo o ponto. Precisamos também de um pouco de açúcar para deixar claro que essa é uma massa doce. Então, açúcar também podemos peneirar realmente para dar bastante leveza a tudo. E olha só, tá vendo essas bolinhas? Isso aqui que é o que a gente não quer na hora de fazer a massa. Eles dão um pouquinho mais de peso para tudo. Olha só, vou colocar aqui no cantinho para você ver super bem do que eu tô falando. Vamos acrescentar agora a manteiga. Eu preciso de 1 colher de sopa, então somente uma dessas bolinhas aqui. E com a pontinha dos meus dedos eu vou soltando essa manteiga dentro da massa. Excelente, olha só. Agora vamos precisar acrescentar o creme de leite. Pode ser com soro, com tudo, mas aqui é importante que você vai acrescentando. Vamos colocar mais umas 2 colheres e ir sentindo a sua consistência. Aqui, olha, já tô vendo que a consistência já está virando uma massa, então a gente entra com as mãos, a parte que eu mais adoro, e mexendo até ele criar aquela consistência. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui na massa. Olha, tá vendo? Facinho. Você pode pegar um pouquinho de farinha, jogar na sua superfície para ele não colar. E olha só, uma massa muito fácil de mexer com ele, com uma consistência muito boa. E agora ele precisa descansar um pouquinho, só uns 20 minutinhos. Então você volta ele para a travessa, coloca um pouco de farinha no fundo e deixa ele descansar. Daqui a 20 minutos ele vai estar super fácil de mexer. Mãos limpas, vamos dar uma olhada aqui no meu caramelo. Olha só, ele já se derreteu, olha que coisa linda, adoro caramelo. E precisamos acrescentar então 1 colher de sopa de manteiga, sem sal, gente, estamos fazendo doce. E colocar as nossas maçãs também para caramelizar aqui dentro. Gente, açúcar, manteiga e maçã é uma combinação dos deuses. Confie em mim se você nunca provou e dê um jeito, trata de provar porque você vai amar, é muito bom. Só deixar a manteiga se derreter e colocar as minhas maçãs para caramelizarem e pegarem sabor dentro dessa manteiga e do açúcar. É rapidinho esse passo, porque ele também vai cozinhar mais tempo no fogo. Olha só, gente, ela descansada. Você precisa de uma superfície de mármore, por favor, não vai tentar abrir sobre uma superfície de madeira que não funciona, ela é porosa. Então, superfície mármore, farinha para abrir, vamos dar uma mexidinha nela, ver se ela precisa absorver um pouco mais de farinha, como é que tá a sua consistência.
Olha só que linda, ela é muito, muito fácil e gostosa de mexer, essa massa. E a gente tem que abrir ela muito pouco, porque ela tem que ficar uma camada bem grossa, primeira de maçã e depois uma camada bem grossa de massa que vai ficar douradinha, deliciosa. Olha só que lindo. Perfeito, vamos abrir ela um pouquinho. Então, mais farinha para ela não colar no seu balcão, farinha por cima da massa e dar uma pequena esticada. Aqui você vai abrir super pouco. Olha, eu vou te mostrar. Eu vou montar a minha torta tartan sobre essa forma aqui fechada. Então, a sua massa tem que estar um pouquinho maior que a forma. Super fácil de abrir, você não precisa ter conhecimento nenhum para ser muito bem sucedido nessa parte. Abra aqui, vira. A minha massa está pronta, vou dar uma olhadinha nas maçãs. Elas vão precisar em torno de 10 a 15 minutos para elas ficarem realmente douradas e começarem a cozinhar para depois finalizar. E para dar um saborzinho a mais, que eu acho muito necessário, a gente vai colocar um toquezinho de conhaque, que realmente combina muito, muito bem com essa receita de maçãs. E agora ela precisa cozinhar aqui dentro lentamente de 10 a 15 minutos. E a gente vai colocar as maçãs dentro dessa forma de torta com a parte cortada para cima. Porque lembre-se, isso é uma torta de maçã ao contrário. Quando você tirar do forno, a gente vai virar. Então tudo que aparecer aqui embaixo vai ficar na parte de cima. Então a apresentação é sempre muito importante. Então, com o pedaço cortado para cima, olha só, viu? Deixando o mínimo de espaço que der. E aqui no meio vai encaixando as maçãs para ela realmente ficar completamente coberta de maçãs o fundo. Esse molinho aqui, que tem o caramelo, tem a manteiga, tem o conhaque, ainda mais o sabor de maçã, é muito importante que ele entre, porque ele vai ajudar a caramelizar no final. Então tenha certeza que a sua forma seja fechada e não desmontável, porque senão na hora de cozinhar ele vai fugir todo esse molho. E agora, por cima, vamos colocar a nossa massa de tarte tartan e ele vai sobrar nas laterais e você vai, com cuidado, enfiando aqui na lateral para ele fechar e realmente ficar com aquela lateral um pouco mais elevada. Tá vendo? É super facinho, realmente não é uma massa fina, então ela é muito fácil de moldar com as mãos. Olha só. E você deixa ela retinha e só precisa ir no forno pré-aquecido, 220 graus, em torno de 45 minutos. Gostaram da tortinha de maçã frescalhada com o nome Tarte Tartan? Mas é uma delícia alucinante, fácil de fazer e vocês têm que fazer em casa. Aliás, para o Natal é uma excelente dica. A gente vai para um break. Na volta, Elias Awad, que já tem, na realidade, não é 18, eu falei bobagem, são 23 livros publicados, só de pessoas tranquilas, tipo Samuel Klein, da Casas Bahia, o Oscar Schmidt, que não entende nada de basquete, o Celso de Moraes, que é dono da Copenhague. Gente assim que não sabe de nada da vida. A gente vai para um break e na volta a gente vai bater um papo muito bacana com ele. Não sai daí.